Olá, eu sou Erivelton Martins e esse é o Crítica de Ponta na TV. E nessa edição você confere. Celebrações do dia 2 de novembro incluem visitas ao cemitério, limpezas e flores nos túmulos, como forma de homenagear entes falecidos. Músicas famosas retratam a morte, mas nem todos sabem disso. Cada um a seu modo é um dos mais de 4.200 livros inscritos para o 64º Prêmio Jabuti de Literatura. Boa gastronomia e descontração em um só lugar é o que oferece o Janela Bar. Retratada como uma mulher boba e sem ideais, o longa-metragem mostra ficcionalmente a vida de Marilyn Monroe. Diferentes tradições e rituais marcam o Dia de Finados em Ponta Grossa. Confira na crítica de Valéria Laroca. Culturas ao redor de todo o mundo, de diferentes formas, cultuam seus antepassados. Uma das celebrações mais famosas, o Dia dos Mortos do México, homenageia seus entes queridos com as comidas, músicas, flores e incensos preferidos dos familiares, pois acreditam que no dia 2 de novembro, o mundo dos mortos visita o mundo dos vivos. Na Índia, em comemoração ao Dia de Finados, o povo hindu honra 7 gerações passadas da família, se banhando em rios e lagos sagrados. Já Guatemala produz grandes pipas coloridas, as erguendo para o céu, simbolizando a alma das pessoas que já partiram. Eles acreditam que o barulho produzido pelas pipas afasta os espíritos ruins e permite que as boas almas estejam em paz. O comportamento das pessoas no Dia de Finados diz muito sobre a cultura de cada país. Apesar de não perceberem, no Brasil, a comemoração possui ações muito singulares para homenagear os entes que partiram. Os cemitérios ganham um colorido atípico em meio às lápides e jazigos, que costumeiramente são lavadas no dia 2 de novembro. Flores naturais e artificiais são vendidas como forma de honrar os familiares falecidos. Quanto mais limpa e cheia de ornamentos a lápide, maior a demonstração de afeto. Outros até passam o dia conversando em frente aos jazigos, orando e tomando café ou chimarrão. Quando uma lápide está suja, sem manutenção ou sinais da presença da família há muito tempo, esta é digna do olhar de compaixão daqueles que transitam. Situações testemunhadas nos principais cemitérios de Ponta Grossa, como o Cemitério Municipal São José, Cemitério Santo Antônio e Cemitério Parque Campos Gerais. Embora muitos não percebam, a forma da cultura brasileira comemorar e sentir a presença de seus antepassados é tão particular quanto a de outros países. A tríade de celebrações, que começa no Dia das Bruxas, abrindo as portas do submundo, passa pelo Dia de Todos os Santos, fazendo o céu descer à terra, e finaliza com o encontro dos mortos no mundo dos vivos, permite que cada rito comemore de uma forma. O Cadu Mendes trouxe para nós uma lista com 5 músicas para se ouvir no Dia de Finados. Confira. O feriado de Finados é um dia para lembrarmos das pessoas queridas que já partiram. Assim como essa data, algumas músicas também recordam ou homenageiam aqueles que já se foram. Você deve cantar algumas dessas músicas sem saber o real significado delas. Pois bem, aqui vamos listar algumas canções e explicar o sentido. Tears in Heaven abre a lista. Composta pela lenda Eric Clapton em parceria com Will James, a música conta a tristeza e a dor sentida pelo próprio Clapton na perda do filho Connor. Aos 4 anos, Connor caiu da janela do 53º andar de um apartamento. Clapton chegou ao local alguns instantes depois e viu a cena. O fato se tornou uma das canções de maior sucesso da história. A canção Epitáfio dos Titãs tem uma ligação mais direta com a simbologia do Dia de Finados. A palavra epitáfio vem do grego e significa sobre túmulo. Ela descreve uma pessoa arrependida por não ter vivido como se deveria. Isso é confirmado na frase mais marcante da música. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Essa frase e as demais estariam postas na lápide do túmulo da pessoa arrependida. A música See You Again, do norte-americano Wiz Khalifa, em parceria com o cantor Chris Putt e o DJ Frank E, tem como inspiração a morte. Sim, a morte foi o que inspirou os artistas. A canção ficou por anos na liderança do YouTube e retrata como os compositores lidam com a tristeza de ter perdido amigos ou parentes próximos. See You Again foi a principal faixa da trilha sonora do filme Velozes e Furiosos 7. A franquia deu o tom sensível e profundo ao filme por conta da morte de um dos principais atores, Paul Walker. Ele interpretava Brian O'Connor.
A canção Estrelinha, da dupla de Paulo e Paulino, com participação de Marília Mendonça, fala sobre o falecimento de um ente querido em geral. Com um toque suave, a música mexe com o sentimento de qualquer um que a ouve. Marília Mendonça quis participar da gravação da música porque, ao ficar sabendo da letra, lembrou-se do pai, que perdeu quando ainda era criança. Wake Me Up When September Ends, da banda Green Day, foi escrita pelo vocalista Billie Joe Armstrong, que traz na letra memórias pessoais do artista. Quando tinha 10 anos, Billie perdeu o pai vítima de câncer. O falecimento aconteceu em setembro e logo depois do funeral, o jovem Billie se trancou no quarto e pediu para a mãe o acordar somente quando setembro acabasse. Anos mais tarde, ao explorar as experiências da própria infância, o cantor colocou poesia na melancolia sofrida e compôs a canção. Durante a composição, aconteceram os ataques às Torres Gêmeas em Nova York. E em alguns versos da música é possível perceber que são remetidos os fatos que aconteceram no 11 de setembro e as consequências deles. Mesmo com um tom poético, há canções que carregam uma história triste, mas a genialidade dos artistas é tão grande que eles fazem essas músicas ficarem marcadas na memória, não necessariamente com algo melancólico, mas como uma lembrança boa de alguém que já se foi. Ana Luísa Bertelli de Imbarre apresenta o livro Cada Um a Seu Modo, inscrito no Prêmio Jabuti em 2022. O livro Cada Um a Seu Modo, de Marcelo Lotufo, é um dos inscritos na categoria Contos em Literatura do 64º Prêmio Jabuti de Literatura. A obra, de 75 páginas, apresenta 5 contos que conversam entre si, utilizando de temas como família, morte e pássaros. O autor utiliza da ficção para representar as inquietações que os seres humanos sofrem em conjunto da sensibilidade, com a certeza de que ainda temos muitas perguntas a serem feitas para nós mesmos. Um exemplo é o conto O Tempo dos Beija-Flores, onde Lotufo traz a explicação do pássaro e da sua evolução e depois força o nosso imaginário questionando se sabemos realmente o que é um beija-flor ou se estamos refém daquilo que vemos. O autor também pontua os elementos em uma espécie de ordem cronológica, onde ele expressa suas opiniões com relação ao tema e a sua percepção de mundo. O livro requer uma boa interpretação durante a leitura, em que o leitor se permita viajar nas ideias que Lotufo expressa. Ele apresenta o custo de R$ 20 a R$ 30 e pode ser adquirido em sites e plataformas de leitura online como o Kindle. O Prêmio Jabuti foi criado em 1958 e é considerado um patrimônio cultural e busca valorizar os escritores, destacando a qualidade do trabalho daqueles que criam e produzem livros no país. Neste ano, mais de 4.200 livros foram inscritos, batendo o recorde de inscrições e superando em 25% as de 2021, que foram 3.422. Ao total, o Prêmio Jabuti apresenta 20 categorias, as quais estão divididas entre 4 eixos: literatura, não ficção, produção editorial e inovação. E cada uma delas conta com diferentes critérios de avaliação. Os premiados de cada categoria receberão suas respectivas estatuetas, juntamente do valor de R$ 5.000. E aquele que for selecionado como livro do ano, além da estatueta, é premiado em R$ 100.000. Boa gastronomia e descontração em um só lugar. É isso que a Maria Eduarda encontrou no Janela Bar. Confira a crítica. Diretamente da capital paranaense, o Janela Bar chegou em Ponta Grossa no dia 28 de julho. Localizado perto da UEPG do Centro, o público do Janela é composto por universitários e jovens adultos que aproveitam no ambiente descontraído e acolhedor as bebidas e comidas. Com a proposta de ser uma coquetelaria de rua diferente das demais da cidade, todos os 11 drinks do Janela são feitos à base de suco de limão e refrigerante de gengibre. No cardápio há também 2 tipos de chopp, 2 opções de shot e refrigerante e água para quem não toma bebida alcoólica. Para aqueles que gostam de beber bons drinks comendo algo, o Janela oferece um cardápio variado de lanches. São 4 categorias de hambúrgueres: os clássicos, os smashes, as criações da casa e os veganos. O diferencial da casa são os smash burger. Para quem não sabe, o hambúrguer smash, a carne não é moldada em formato de disco, mas sim em bolinha, que no momento do preparo é esmagada contra a chapa. O clássico cheeseburger é feito no pão brioche com queijo cheddar, maionese caseira e um smash burger.
O preço desse lanche é R$15 e serve muito bem uma pessoa. Porém, dependendo do tamanho da sua fome, o cliente pode pedir o cheeseburger com 2 hambúrgueres por R$20, o triplo por R$25 ou outros lanches do cardápio como x-salada ou x-bacon. Se a sua fome pede apenas petiscos, o cardápio conta com 3 opções: batata frita, onion rings, as popularmente conhecida como anéis de cebola, e dadinho de tapioca, acompanhado de geleia de pimenta. Todas essas opções servem até 2 pessoas. Os lanches são saborosos, o preparo é feito na hora, os produtos de boa qualidade e o preço também condiz com o que é entregue. O estabelecimento também oferece ao cliente um ambiente acolhedor e descontraído para estar com os amigos. Você já imaginou sentar em volta de um barril em lata para comer, beber, conversar e se divertir? Pois é. Barris são algumas das mesas do estabelecimento e, por incrível que pareça, oferecem muito conforto e são espaçosos. O atendimento rápido, atencioso, também favorece a experiência de janelar, que é a expressão carinhosa que o bar utiliza para quem curte o espaço. Dá para curtir o Janela de terça a quinta, das 18 à meia-noite, de sexta a sábado, das 5h30 até 1h da manhã, e domingo, das 5h30 até meia-noite. Basta chegar na rua Júlio de Castilho, 476. Retratada como uma mulher boba e sem ideias, o longa-metragem mostra ficcionalmente a vida de Marilyn Monroe. Confira a crítica de Katarina Jaworski. O filme Blonde passeia entre a vida e a ficção da vida da estrela de cinema Marilyn Monroe. O filme está na Netflix desde o dia 28 de setembro, tendo como protagonista a atriz Ana de Armas, e conta com 2 horas e 46 minutos. Ele é dirigido e roteirizado por Andrew Dominik. Durante o longa, é difícil saber o que da história da Marilyn Monroe é verdade ou não. Porém, o filme não se compromete em ser uma biografia, até porque o filme é baseado no livro ficcional de Joyce Carol. A atriz se destaca na sua atuação, principalmente nas cenas onde o diretor do longa, Andrew Dominik, quer representar os problemas psicológicos da artista e as situações que ela passa durante a sua carreira. Outro fator de destaque no filme é a fotografia. O longa transita do preto e branco para o colorido, por exemplo, em fases em que a Marilyn está mais depressiva ou que algo mais trágico acontece na sua vida, a tela está monocromática. E quando algo mais alegre acontece, o filme volta a ser colorido. Em relação aos efeitos, como a obra é focada muito no psicológico da artista e como ela se vê nas situações que se envolve, o diretor também utiliza efeitos de aumento de objetos e partes do corpo para que o espectador perceba como ela estava se sentindo. Na construção da personagem, entende-se que Marilyn Monroe é um personagem criado para Hollywood. Ou seja, no longa, além de acompanhar a ascensão e morte de Marilyn, os espectadores compreendem a história de Norma Jean, nome de batismo da artista, que ela também utilizava. Porém, o filme poderia trazer mais fatos da personalidade da artista, ultrapassando a visão sexualizada e bobinha criada sobre Marilyn, porque o filme é todo construído em cima de uma ideia de que Marilyn era apenas uma mulher ingênua e histérica. Mesmo o filme não explorando outras perspectivas de Norma Jean ou Marilyn Monroe, é bem presente a crítica a Hollywood e como a indústria do entretenimento explorou e objetificou a atriz nos anos 50. Agora, a pergunta que fica: a Academia do Oscar gosta de indicar filmes que falem sobre eles. Porém, será que dessa vez indicarão um longa que critica sua história e coloca em xeque possíveis fatos sobre a vida de uma importante representante de Hollywood? Esse foi o Crítica de Ponta, produzido pela Turma B do 3º ano do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa e ministrado pelo professor Felipe Pontes. Obrigado pela audiência e até mais.